Diz assim na minha versão, né? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo desfinhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, perseverarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas preciso ser controlado com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Muitas são as dores do ímpio, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por lermos a tua palavra e te agradecemos pela liberdade que temos, ó Pai, de podermos abrir o templo e adorar o nome do Senhor. Eu declaro que essas portas nunca se fecharão, Pai. Em nome de Jesus. Agora abençoa seus servos que aqui estão, aqueles que estão participando através do Senhor da live, e que todos sejam abençoados. Senhor, consola aqueles que precisam ser consolados nesse momento, cura aqueles que precisam ser curados, e fala aos nossos corações, trazendo direcionamento e o entendimento daquilo que tu queres para nós nessa noite. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Nós vamos aqui hoje, né, compartilhar desse cântico de Davi. É um momento, para Davi, um momento difícil. Há 2 salmos que ele sofre, né, da parte do que ele passou. Mas o grande detalhe aqui que nós vamos observar é que nós vamos ver o peso de um coração distante, mas também vamos observar a leveza de um coração perdoado. Quando estamos distantes de Deus, e nós já passamos por isso, e às vezes, mesmo como cristãos, como seguidores de Jesus, tem momentos que parece que nos sentimos distantes do Senhor. O Senhor nunca se distancia dos seus servos. Isso é impossível acontecer. Né? O Senhor nos ama de uma maneira tal que Ele não hoje gosta da gente e amanhã Ele diz: eu não gosto mais de vocês. Não, o Senhor, Ele nos ama. O amor do Senhor é um amor incomparável, né? Imensurável. E Ele, sabendo das nossas fraquezas, as nossas dificuldades, Ele traz, né, o direcionamento através da palavra para nós vencermos, para que não tenhamos esse peso do afastamento, mas podemos ter a leveza da sua presença. E a leveza da sua presença também está na questão de sermos perdoados. Né? Se nós olharmos as nossas vidas e olharmos a nossa história, alguns vão observar que grande amor, que grande perdão, que grande resposta. A gente fala assim, grande perdão, não é grande perdão. Perdão é perdão, né? É o amor. Mas quando a gente compara o que nós passamos, a gente fala: Deus me amou de bastante. Porque o que eu fiz, o que eu passei, né? O que eu vivi, só esse grande amor de Deus. E o Senhor atingiu a meu coração, a minha família, através daquilo que eu pude entender. E quando entendi, eu pude confessar. E no confessar, eu fui perdoado. Isso aconteceu conosco, amém? E o salmista aqui, ele vai mostrar justamente a alegria, né? Ele fala no primeiro versículo 1 e 2, bem-aventurado, aqui tem, mas ela já botou ali, bem-aventurado é aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isso é Davi falando, né? Diz, como é feliz o homem cujos pecados, as transgressões são perdoadas. Porque às vezes, isso até foi falado hoje, pastor Alexandre, a palavra do pastor Alexandre foi uma palavra muito abençoada nessa manhã, de direcionamento, de ensinamento, né? E ele disse que às vezes as pessoas também têm dificuldade de se perdoarem.
É porque elas, quando olham as suas questões, aquilo que ela passa, dizem, não tem jeito, não há como eu poder resolver essa situação, não há como eu poder chegar diante de Deus. E isso fica difícil quando o homem pensa que é por sua força, é por sua disposição, que ele consegue resolver as questões que afligem a sua alma. Porque sempre quando ele vai ao passado, ele observa o seguinte, ele observa que algo está acusando. E como está acusando, não repare isso aqui não, tá, irmãos? Para não atrapalhar a nossa mensagem. Deve estar acontecendo um detalhezinho, daqui a pouco acerta. Então, quando nós estamos diante dessa situação e a gente não nos perdoamos, não nos perdoa, a pessoa não se perdoa, ela sente um distanciamento. A falta de perdão pessoal, né? A falta de nós nos perdoarmos daquilo que fizemos, fica muito complicado, porque a gente mesmo já se impede de chegar a Deus. Você diz, feliz é aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Mas isso não é mérito, nós sabemos, né? É uma das razões que nós vamos tomar a ceia. E nós sabemos que isso não é mérito nosso. Em João 10, versículo 10, você vai observar que a palavra de Deus diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus não veio à terra para acusar pessoas, para dizer, realmente, você é um moleque, você não tem jeito. Jesus não usa essas palavras. O Jesus está falando sempre o seguinte, eu vim aqui para resolver a sua situação. Eu vim aqui para ajudar você a sair desse sofrimento, desse aperto, dessa dificuldade. Olha, se tiver, deixa apagado. Né? Então, eu vim aqui para resolver, então não vim aqui para trazer morte. Porque o inferno é algo tão sério, que o Senhor quer que todos aqueles que vão tendo a oportunidade, e a palavra de Deus diz que todos vão ter oportunidade, não tem essa que você vai ter oportunidade, outro não vai ter oportunidade, todos nós vamos ter, em algum momento, motivação, né, de Deus, e através dos seus discípulos, através dos seus filhos, para falar de Jesus. Né? Eu estava vendo aqui uma querida que amo muito, que hoje está aqui, né? Ali está a Luana, né, nossa filhona da igreja, e a Ana Cris e tal, e nós vimos como Deus fez na vida delas. Eu posso contar esse testemunho. Elas achavam que jamais poderiam ser alcançadas por esse amor. Porque tudo que elas estavam presas, né, as correntes, então era quase impossível. E chegar à presença do Senhor, havia um impedimento tanto na alma, como na questão histórica, na questão da sua família. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E a palavra de Deus diz, é feliz o homem cujos pecados são perdoados. E aquele dia, dessa família, né, hoje toda a família de Jesus, naquele dia está ali a Ana Cris, levanta a mão Ana Cris, levanta a mão a Luana, né? Está ali também a filhona, né? Então, a netinha, a sobrinha, a filhona. Então, a gente observa o seguinte, essa família foi conquistada porque, como nós também. Nós estamos dando esse exemplo, que é bom, às vezes, vocês saberem que essas coisas é real. E como é feliz você saber que o inimigo veio para matar, roubar, destruir, mas o Senhor tem poder para parar a ação do inimigo. Quando as pessoas reconhecem esse amor, quando as pessoas reconhecem que através daquilo que fizeram e não podem resolver os seus problemas, não podem trazer uma solução para o histórico que passaram, e eu lembro que uma das coisas desse testemunho, né? Eu até falei isso nos Valentes, né, numa reunião que nós temos com jovens, não, com os Valentes não. Está falando, às vezes nós estamos tão presos que quando chega, eu lembro que a Ana Cris dizia muito isso, quando batia, né? Quando chegava o período de carnaval, e o batuque, né, da bateria começava, ela não sabia como ia resistir. Mas só que o aprisionamento, não importa que nível de aprisionamento a gente tenha, Jesus é capaz de resolver toda a situação. Então, é claro que nós estamos falando às vezes coisas simples, mas às vezes o aprisionamento são coisas mais sérias.
Mas Jesus, ele veio para trazer essa solução. Eu vim para vos dar vida, dar uma resposta para vocês, para que vocês possam andar em felicidade. As coisas vão parar, as dificuldades vão parar. Não, Jesus nunca disse que as dificuldades vão parar. Elas vão existir, mas o Senhor diz que Ele vai estar conosco, amém? Ele vai nos ajudar nessa caminhada. E a palavra de Deus diz aqui, vai mostrar em Lucas 23, vamos lá em Lucas 23, nós vamos observar algo muito interessante aqui na passagem. Lucas 23, lá no versículo 39, eu vou ler esse pedaço e eu vou explicar. Diz assim o texto, né, no versículo 39, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nos parece aqui que esse homem que era criminoso, aqui considerado um criminoso, né? Ele era um subordinado do Império Romano, e ele foi preso, ele foi condenado, que a gente não foi só Jesus morto na cruz. O grande detalhe é que Jesus morreu na cruz, mas ele venceu a morte. Né? Muitos foram mortos na cruz. E uma das coisas de Jesus ser testificado que ele era o Cristo, é que a palavra, os profetas, os salmos falavam sobre ele. E ele cumpriu tudo aquilo que falava sobre Jesus. Então esse é o detalhe de Jesus Cristo. Mas esse homem estava ali também sendo crucificado. Um deles, claro, ele não lembra da sua condição e quer resolver o seu problema aqui. A mente dele estava muito presa aqui nessa terra, meio ali perto da morte. Agora o outro, ele reconheceu a sua condição. Ele reconheceu que não poderia resolver, ele estava morrendo. Mas poucos minutos, ou poucas horas, ele não estaria mais vivo. Mas ele sabia que ao lado dele havia alguém que tinha poder. Jesus estava ali morrendo, mas ele entendia que aquele que estava ali era um Deus poderoso, era um Senhor, era um Messias, que ele reconhecia que havia salvação nele. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim. É como se estivesse falando, Senhor, perdoa os meus pecados, alivia todas as tensões, eu não posso mais resolver. A situação desse homem chegou ao ápice, não dava mais para resolver. E aqui eu acho que o grande amor de Deus. Há um processo que na nossa vida, que nós estamos caminhando, que a gente consegue resolver. Porque eu posso dar esse exemplo. Você está aí salvo, você não está perto da morte. Esse homem estava perto da morte. Então nos mostra que até bem perto dos últimos minutos de vida, o Senhor pode dar uma solução de vida eterna. Ele diz, eu posso mudar, eu posso trazer a solução, eu posso trazer perdão, eu posso trazer resposta. E aquele homem reconhecendo o Senhor, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. Aí Jesus vai dizer, hoje você estará comigo no paraíso. Que garantia, né, irmãos? Que garantia maravilhosa que o Senhor nos dá. Hoje você estará comigo no paraíso. E assim, ao perdão de Deus. Esse homem, um dia nós vamos encontrá-lo. Né? Um dia nós vamos encontrá-lo. Mas o que eu quero mostrar aqui é que é bem-aventurado, é feliz o homem cuja transgressão é perdoada. Quando as nossas falhas, que eu não consigo, mesmo que você queira me ajudar, você não consegue. Mesmo que a minha esposa queira me ajudar, ela não consegue, porque o homem não consegue perdoar ao nível de encontrar em Deus esse perdão. Ser alguém que possa interceder por esse perdão, alguém que possa ter sido aceito para dar o perdão a alguém, a outra pessoa. Jesus Cristo é aquele que pôde fazer isso. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Então o Senhor cuida, então há um entendimento aqui de cuidado, de observação. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, é que Davi, ele era um homem temente a Deus. Ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, como nós temos hoje, da maneira que
O Espírito Santo entrou no nosso coração quando a gente aceitou a Jesus, e ele fica, mas naquele período não era assim. Ele tinha um temor muito grande de Deus. Mas a palavra de Deus diz que houve um momento na vida de Davi que acredita-se que ele tinha aproximadamente 50 anos quando aconteceu isso. Ele estava com 50 anos de idade. E nesses 50 anos, ele estava em vitória, ele estava em conquista. Quando você vai estudar, você for ler lá em 2 Samuel, tem aqui anotado, em 2 Samuel, capítulo 9, 10, você vai observar que Davi vem em conquistas, em bênção, Deus dando vitória a ele. Mas chega um momento, no capítulo 11, que o povo de Israel vai à guerra. Mas Davi fica em casa. Ele não vai para a guerra. E a gente tem que ter um cuidado disso quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos em vitória. Preste atenção, você sabe que domingo eu gosto de ser assim, bem sucinto. Então, quando nós estamos em vitória, quando nós estamos na conquista, nós precisamos ter cuidados. E Davi, e esse exemplo, né, vai nos mostrar o cuidado que precisamos ter também quando estamos em vitória. Mesmo temendo a Deus, hoje estamos no tempo da graça. Hoje o Espírito Santo está aqui dentro. Amém? Então, mas Davi, assim como agora estou fazendo esse paralelo, Davi, ele fica no seu palácio. E a palavra de Deus vai falar que ele vê uma pessoa, e ali essa pessoa era uma mulher, Betseba. Ele vê a Betseba tomando banho. E ao ver tomando banho, ele ao olhar, ele ficou tentado, né? E hoje o pastor Alexandre, né, por isso eu vou observar a palavra do pastor Alexandre, o pastor Alexandre falou que nós temos que ter cuidado com o que nós estamos ouvindo, nós estamos vendo. Ele deu ênfase a esse ensinamento. Nós temos que ter cuidado, porque isso é um perigo. Se nós não cuidarmos, nós podemos ter um afastamento de Deus. E esse afastamento é prejudicial para nós que somos cristãos, nós que somos seguidores de Cristo. Esse homem temente a Deus, nesse momento, pode pegar ali o 2 Samuel 11, vamos lá em 2 Samuel, se você tiver a Bíblia, vai, se não, você acompanha aí na tela, 2 Samuel 11. E aí eu vou ler só uma parte dele. Ele diz assim: na primavera, época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram o Amonita e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço do palácio, viu uma mulher muito bonita, tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Olha o que aconteceu. Um homem temente a Deus. E aí ele foi atingido, porque é uma das estratégias de Satanás, é atingir a nossa visão, é abrir as portas, aqui portas, né? Entre parênteses, as portas dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Porque se ele consegue atingir, ele consegue um objetivo. Quem sabe se a estratégia de abrir as portas dos olhos e do ouvido das pessoas que temem a Deus, e a gente está falando aqui, sim, para você que teme ao Senhor, mas, pastor, ainda não sou cristão, estou já te ensinando o cuidado que nós precisamos ter. Então, ele usa essa estratégia, porque ele sabe se o homem, ele ceder, ele consegue um grande objetivo. Porque vai acontecer um fato. E aí ele cede, ele deixa que aquilo que atinge os olhos dele entre no coração, e ele vai trair um cara que é amigão dele, né? A palavra de Deus diz que este homem é um homem assim, Urias, é um homem assim, sabe aquele cara do lado, braço, fiel. E a palavra do Senhor diz que acontece um problemão. E aí Davi tenta esconder. Ele tenta esconder a situação porque ele descobre que Betseba está grávida. E agora o problema está feito. Porque Urias está na guerra. E agora a mulher está grávida, quem foi? Alguém foi, né? Se fosse lá no norte, diziam que é o Boto. Mas até lá no norte não acreditam mais. Né? Quando eu cheguei lá no norte, dizia que é o Boto. Havia essa superstição, não, né? Lenda.
Mas, aí ele vai fazer algumas ideias. Então ele fala assim, manda chamar Urias aqui. Tira Urias da guerra, traz Urias para casa, e agora ele fala para Urias poder ficar com a esposa, para ele poder resolver a situação. E ele, para resolver a situação, ele fala, olha, vamos encobrir esse pecado aí, né? E pensando, né? Vou esconder, para esconder a gravidez. Então trouxe Urias do serviço do exército para dormir com a esposa. Só que o cara era tão fiel que ele não dormiu com a esposa. Quando souberam, ele não dormiu na porta lá do palácio. Ele falou, como eu vou dormir com a minha esposa se os meus amigos soldados estão lá na guerra? E aí Davi ficou doido. Ele falou, aí chamou ele outra vez, mandou ele tomar bastante vinho, embebedou o homem. Olha que loucura, você observa um detalhe aqui. Ou um pecado, um erro, vai chamando outro erro. Quando a gente vai escondendo um erro, eu quero que você guarde o que Deus colocou no nosso coração, desde manhã, Deus trouxe uma palavra direcionada a isso, e acho muito interessante como Deus faz com a palavra aqui, né? Porque nós não combinamos palavras, e houve esse direcionamento, esse cuidado que precisamos ter, e agora a palavra de Deus diz que ele vai ter outra ideia. Então, ele falou, vamos embebedar esse cara. E chamou ele, tomou vinho e falou, vai para casa. Só que ele mesmo bêbado, né? Mesmo tropeçando, vamos dizer assim, indo para casa, ele não dormiu. Aí Davi falou, agora ferrou. Agora eu estou ferrado. Então ele mandou, nós não vamos ler o texto para nós ganharmos tempo. E aí o que ele fez? Ele falou para o chefe lá da batalha, oficial, que é Joabe, falou, coloca Urias na frente de batalha. E normalmente não era isso, esses homens mais importantes, eles ficavam protegidos, né? Ele falou, coloca ele na frente de batalha, porque certamente ele vai morrer. E aconteceu. Urias morreu. E agora Davi estava tranquilo. Morreu, a Betseba vai ter filho, ninguém vai saber. E aí ele escondeu o pecado dele. Só que ele escondeu o pecado dele para ele e para as pessoas do seu reino, mas para Deus não. A palavra de Deus diz que Natã apareceu lá na casa dele, né? Veio o profeta, falou com ele, e aí essa palavra de repreensão, ele entendeu o seu erro, ele entendeu o seu pecado. Depois vocês podem ler, eu vou dar só a referência, lá no capítulo 12, porque é um capítulo também grande, e ele entende o seu erro, e aí o Senhor vai dizer que vai perdoá-lo, sim, vai perdoá-lo, mas vai ter consequências disso. Mas Deus o perdoa. Olha o amor de Deus. Quando a gente confessa o pecado, por isso não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, né? Pecado é pecado. Eu falar para uma pessoa algo que vai prejudicar através de uma mentira, é tanto pecado quanto eu roubar essa pessoa. O pecado é o mesmo, porque diante de Deus é pecado, é um erro. Algo que você está indo contra a palavra de Deus. Claro que há pecados, há erros, porque pecado é aquilo que desvia da direção daquilo que Deus quer para nossas vidas. Há situações que realmente são chocantes. Há situações que elas vão marcar mais a vida das pessoas e às vezes a vida da família. Então, a palavra de Deus vai mostrar que é isso que Davi está mostrando aqui, está falando, que quando ele vai esconder o seu pecado, aí a gente vai ver esse detalhe aqui. Vamos voltar ao texto do Salmo, para a gente acompanhar aqui. Primeiro diz a felicidade, mas olha o que ele diz, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo desfiava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então Davi está expressando aqui a grande angústia que ele estava passando, o remorso do seu pecado, mas ele estava buscando o perdão de Deus. Ele está dizendo, olha, quando eu mantive escondido, e quando a pessoa mantém escondido, cara, hoje em dia, como nós estamos no tempo da graça, é claro que não vai ser assim. Nossos erros, às vezes, estão escondidos, ninguém está vendo, e é isso que Deus quer, para que a gente possa ter uma vida cristã, porque Deus, o Senhor, eu creio que o Senhor quer que o seu povo possa ter essa palavra também.
Nós estamos fugindo muito da palavra de ensinamento, direcionamento e também uma palavra que a gente se posicione como servo de Deus. Porque tudo agora está tudo normal. Então é normal eu ser cristão e ser adúltero. É normal ser cristão e eu roubar pessoas. As pessoas não estão conseguindo mais fazer um parâmetro. O inimigo se aproveita disso. Mas há uma consequência para as pessoas que estão fazendo isso. Porque o que está acontecendo hoje? As pessoas dizem, eu estou salvo, eu vou para o céu. Não importa, o amor de Deus é tremendo. Na hora Jesus me perdoa, mas só que traz consequência para o próprio Filho de Deus. A palavra de Deus diz que quando ele estava nesse esconder do seu pecado, o seu corpo estava definhando. E, na verdade, eu creio que esse defiar é porque ele sentia falta da presença. Ele queria... Há um versículo, não anotei aqui, que diz, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Ele perdeu até a alegria. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor que é a nossa força. Isso não está no Novo Testamento, está no Antigo, lá em Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Se há um caminhar de entristecimento da presença de Deus na nossa vida... né? A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, se a gente anda sem essa preocupação mais, então não tem como haver uma ligação da presença. E uma das palavras que eu já dei aqui, que o inimigo mais quer na nossa vida, ele deixa você fazer tudo, ele só não quer duas coisas. Que você tenha presença e você seja alguém que coopere na obra. Nós já ensinamos isso aqui. Então, por quê? Porque se você não tiver presença, você vai ser uma pessoa, ou nós teremos uma pessoa que vamos vir à igreja e não vamos deixar que a transformação de Cristo aconteça nas nossas vidas. E a gente precisa ser transformado. Porque esse é o testemunho que Deus espera de nós. A palavra de Jesus diz que você é luz. Diga para o seu irmão, tu é luz, tu é sal. Você é luz, tu é sal, amém? Nós somos luz do mundo, então, se nós começamos a perceber que estamos escondendo, irmãos, como a gente vai esconder do Senhor? Se eu subir as mais altas montanhas, tu está lá. Mas se eu for mais profundo do abismo, tu também está lá, não tem como se esconder de Deus. Então, as consequências sempre serão para nós, as perdas serão nossas, perdemos a paz. Tem muito crente que está sem paz porque está escondendo o pecado. Aí fala, mas eu estou com problema, estou sem paz, mas a falta de paz não tem a ver com a guerra lá fora. Não tem a ver com as guerras. Tem a ver com a guerra interior que a pessoa está. É isso que o Senhor coloca no meu coração para você aprender nessa noite. Às vezes é a nossa guerra interior, porque escondemos nossos erros, escondemos nossos pecados, às vezes escondemos, chegamos com a cara, às vezes, assim, tudo bem, mas às vezes não está bem. Porque nós não sentimos estar bem, porque estamos escondendo coisas que Deus diz, fala, abre a tua boca. Eu vim não para te acusar, eu não vim na terra para te acusar, eu vim para te ajudar, para te salvar, para te tirar desse lamaçal que às vezes nós entramos. O pastor fala, não, pastor, é possível um cristão pisar no lamaçal? É possível. E Davi entrou nesse lamaçal. Ele entrou num ambiente que ele estava sem paz. Ele disse que ele fala aqui que as forças iam se esgotando. Irmãos, às vezes as pessoas estão ficando doentes. Deus tem colocado agora essa palavra para mim aqui. Às vezes, aqui nem o pastor está descendo fresquinho, né? Ele falou de manhã isso. Às vezes a pessoa está ficando doente e a doença está por causa do pecado que está escondido. Mas quando você não confessa, os seus ossos estão adoecendo. E aí você, Senhor, me cura, Senhor. Abre o coração. Acerta as coisas comigo. E a gente quer tudo que o Senhor faça, mas a gente não faz o papel que Deus espera para nós sermos bem-aventurados. Quando nós somos perdoados das nossas transgressões. Amém? Amém? Você está aqui comigo? Amém. Fica difícil orar. Irmão, sabe por que fica difícil orar? Porque toda vez que vou orar, a minha mente me acusa. E você não está em condição de orar, não, cara. Já passou por isso? Levanta a mão, não, por favor. Já passou por isso? Na hora que você vai orar, você não está...
A tua mente começa a te acusar, então fica difícil orar. Aí a gente tem que pedir os outros para orar. E ainda fica com aquele cara de cínico, não vou falar nada, e tomara, você não vai nunca no profeta. Se souber que o pastor revela, não. Vou ler ele não, porque Deus pode revelar. Vou falar com aquele que ora menos. Ora aqui por mim, irmã. Não, mas o Senhor está vendo todas as coisas. Mas o Senhor não está falando essa palavra, e você vai observar que Davi traz esse cântico, trazendo que há uma solução, há uma resposta. É dizer, enquanto eu escondia o meu pecado, ele estava acabando comigo. As minhas condições de presença, o meu coração endurecia, a presença de Deus parece que estava distante. E é assim que Deus quer andar conosco? Distante? Não, Deus diz que Ele vai estar todo dia conosco. Então, Ele anda do nosso lado. Ele está dentro de nós, mas é como se Ele estivesse andando ao nosso lado todo dia. Companheiro fiel. Né? Ele é um companheiro fiel, amado Espírito Santo. Então, as pessoas sabem que precisam resolver, mas continuam adiando. Para de adiar. Para de falar. Tem pessoas que falam assim, eu sei. Você está falando e a pessoa fala, não, eu sei, é mesmo. É. Ainda sorri, né? Não, falar assim, não, eu preciso mudar. É isso que o texto está falando, muda. Não fica empurrando, porque a solução nunca vai vir. Porque você vai empurrando, o pecado vai ficando, o inimigo já abriu os seus olhos, você aceitou essa influência, e a estratégia dele é essa, que você seja, ou quando eu falo você, não se ofenda com esse pronome, né? Porque é o costume nosso falar assim. Mas vai tomando posse daquilo que Deus vai falando no seu coração, amém? Vai tomando posse, essa palavra falou no meu coração. Pastor, o senhor não precisa disso? Preciso. Claro, eu tenho que estar sempre vigiando, porque o inimigo, a palavra de Deus diz que o inimigo anda ao nosso derredor, procurando ocasião para nos derrubar. Então, essa luta é diária. Mas nós vamos vencendo a cada dia, amém, amados? A misericórdia se renova a cada manhã, glória a Deus por isso. Então, a gente precisa cuidar dessa situação. Agora, eu coloco aqui, se esses sintomas não estão me incomodando, então eu preciso rever a minha vida. Se essa situação não está me incomodando, como cristão, não estou ligando para isso, eu estou sem falta de paz, mas tudo bem, vou levando. Eu não tenho presença, mas tudo bem. Vai sendo assim mesmo. Não, se não incomoda, eu preciso parar. Eu preciso rever os valores. Você vai ver que o salmista vai falar, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, santo, reto. Ele começou a observar que isso não estava fazendo bem. Há muitas palavras que o salmista vai buscando uma mudança da vida dele. Glória a Deus. Então, há um testemunho de um jovem, e eu lembrei quando estava escrevendo essa palavra, esse jovem, um dia estava lá na área dele, onde ele mora, e mandou um zap para mim. E disse assim, olha, a partir de hoje eu vou viver minha vida. Foi assim mesmo. Vou viver minha vida. Porque, afinal de contas, ninguém tem nada com isso. Eu falei, só ouvindo. Ninguém tem nada com isso. Eu faço o que eu quero, as pessoas ficam me impressionando. Olha o nível de palavra que foi sendo colocada. De repente, ele ouviu, aquilo entrou como estratégia satânica, e ele sumiu aquela palavra. E começou a falar no zap para mim. Então, a partir de hoje, eu vou fazer assim, vou fazer assado, e vou viver minha vida. Quando ele estava falando aquilo, o Espírito Santo falou claramente, no mesmo momento que ele estava falando, o Espírito Santo falou assim, ele está sendo setado, quer dizer, ele foi setado, ele está dando ocasião a essa seta, eu tenho uma obra com ele, e o inimigo está tentando atrapalhar. E eu rapidamente dei uma resposta e disse, filhão, eu quero falar com você urgente. Porque o Espírito Santo falou logo comigo, eu quero falar com você urgente. E aí, ele não conseguiu falar comigo. E eu fiquei preocupado, né? E observando, os dias foram passando, ele não falava comigo, aí eu falei, Senhor, se ele não aparecer, eu vou procurá-lo. E naquele período que eu estava orando, porque amado, deixa eu explicar uma coisa, nós não somos julgadores de ninguém, amém ou não amém?
Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Você pode me ajudar de alguma maneira, eu posso te ajudar, porque é um cooperando com o outro. Isso é o amor de Deus. Então, eu comecei a orar e esperando uma resposta e não veio. Naquele período, depois ele conta o testemunho, né, ele veio à igreja, assistiu a palavra, e aí depois conversamos com ele, e houve uma mudança, houve a libertação da vida dele, e Deus está usando ele de maneira maravilhosa, e vai usar ele poderosamente. Mas naquele período ele estava falando, pastor, o nível de luta que eu passei foi muito grande. Foi muito grande, e isso estava atingindo a vida dele, estava atingindo a vida da sua casa, a sua família. Porque o inimigo é assim, ele afasta, quando ele afasta a gente de Deus, por causa desse pecado escondido. E aí ele não falou o que estava fazendo, só falou que não queria mais. Então, o que acontece? Ele não confessou para Deus, ele veio falar para uma pessoa, olha, eu não quero mais. Eu falei, não, tem que falar com Deus. E quando ele falou com Jesus, ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele, ele se arrependeu, a obra de Satanás foi quebrada, foi destruída. É isso que você entender. Depois ele fala, quando estava escondendo, Satanás estava tendo caminho na minha vida, no meu reino. Davi fala, meus ossos estavam doendo, eu estava gemendo, eu estava sofrendo, eu não tinha presença, estava me faltando algo. Então você não deixe que nada que esteja escondido fique mais escondido diante do Senhor. Não é para vir o pastor e vai entrar aqui nessa casinha aqui da bateria, né? Aqui é o confessário. Confessionário, obrigado, pastor. O pastor foi católico, foi coroinha, pastor. Vocês sabiam disso? Pastor Alexandre foi coroinha. Né? Agora ele é pastorzão. Aí, o confessionário, né, pastor? O confessionário, para falar, não, vou lá falar com o pastor Pedro e vou confessar. Não, você vai confessar diante do Senhor. Você não precisa falar para mim. O que eu estou dizendo a você, que não importa o nível do problema ou o que está escondido. Mas não deixe isso ficar escondido mais. Amém? Glória a Deus. Então, a confissão liberta, irmãos. A confissão vai libertar, vai nos deixar livre. Confessei o meu pecado, versículo 5. Confessei, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões, Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quando você confessa, Deus perdoa. É isso que o inimigo fica invocado. E tomara que ele fique mais invocado hoje. Hoje nós vamos deixar o inimigo muito invocado. Vai sair daqui aborrecido. Quem vai sair daqui alegre somos nós, o Espírito Santo, amém? Porque ele disse, quando eu confessei os meus pecados, Jesus, que coisa boa, né? O Senhor vai cobrir, vai perdoar os nossos pecados. E aí, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que glória, que bênção, né, amados? Então, Deus perdoa, Deus lhe limpa. Então, versículos 6 e 7. Portanto, que todos que são fiéis olhem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não te atingirão. Né? E versículo 7. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramentos. Então, é muito importante a gente poder abrir o nosso coração para o Senhor. Eu lembro do filho pródigo, precisamos ler, eu só vou dar a referência lá de Lucas 15. O filho pródigo, havia 2 filhos, mas o chamado filho que se afasta, o filho que sai da presença do pai, por algum motivo, ele sentiu a vontade de sair. E ao sair, ele foi viver a sua vida. A palavra de Deus diz que ele gasta os recursos que ele pega da sua herança, parte da sua herança. E aí ele entra num declínio da vida dele muito grande. Mas chega um momento que ele entende, aqui que está o detalhe, quando a gente confessa, ele entende que ele podia voltar, ele podia declarar o erro dele. Ele fala, eu errei contra o meu pai, eu errei, eu quero acertar, e eu vou voltar lá e digo, eu não sou digno nem de ser chamado de filho. Pode me fazer um dos teus servos, que aí eu fico legal, pelo menos vai ser melhor na casa, ele está dizendo, é melhor ser servo na casa do pai do que ficar distante da presença do pai. Mas só quando ele chega, ele vai à direção do pai,
o pai não recebe como servo. É por isso que eu digo que o inimigo fica furioso com isso. Porque toda vez que a gente volta para Jesus, Deus não nos desonra, Ele nos honra. Ele vai colocar anel no nosso dedo, Ele vai colocar veste nova. Se as coisas que o pecado escondido está rasgando a nossa veste, rasgando a nossa armadura, a armadura volta. Você volta a ser um soldado de Cristo. Porque o inimigo fala assim, arrebentei o soldado. Está arrebentadinho, fica quietinho ali. Foi isso que ele fez com Davi. Davi não estava mais podendo lutar, estava sem força. Mas quando ele reconhece, ele é perdoado, ele sente que agora as condições dele voltam ao seu coração. E assim na nossa vida, quando você tem algo que você pode assim dizer assim, mas isso não está me atrapalhando, e você sabe que está atrapalhando. Tem coisas que nos atrapalham na presença de Deus. Tem coisas que nós estamos vendo, tem coisas que nós estamos ouvindo que atrapalham. Por isso eu digo que essa palavra hoje, ela marcou muito o meu coração nessa manhã. Tem coisas que nós estamos vendo, tem coisas que estamos ouvindo, que elas estão nos atrapalhando. E aí entra desânimo. Mas hoje, em nome de Jesus, esse desânimo vai cair por terra. A enfermidade, a fraqueza do teu corpo vai cair por terra. Porque não tem muito a ver com, às vezes, questões orgânicas, mas tem a ver com uma questão espiritual. E precisamos resolver. E quando resolvemos, vem cura. Eu quero declarar cura para a sua vida. Fala assim, você vai ser curado hoje, meu irmão. Fala para ele. Eu também você. Amém? Fala assim para ele. Depois do perdão, Deus promete direção. Olha o que ele vai falar aqui. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Então, o perdão vai restaurar o relacionamento. Eu vou te mostrar o caminho. O perdão vai fazer isso. Às vezes nós estamos fazendo sem direção. Às vezes até a nossa vida financeira está dando errado. Aí não tem a ver porque você não dá dízimo, isso é outra coisa. Às vezes a nossa vida financeira está dando errado porque nós estamos, a presença está distante, o relacionamento está distante, a oração está, a gente toda hora que ora se sente, aí você fala, Senhor me abençoa, aí você vai abençoar, mas eu não estou legal com Deus, olha a luta que é. Senhor, abre a porta, mas como eu vou abrir a porta se eu estou aqui nesse erro? Aí fica aquela luta, aquela situação de uma briga interna, e ninguém está vendo essa guerra que você está passando. Então o Senhor está falando que você precisa declarar ao Senhor, falar com Ele, nisso que você sente que atrapalha. Amém ou não amém? Você sabe o que está atrapalhando o teu relacionamento. Eu não preciso especificar coisas, porque eu creio que quando a palavra está sendo liberada, o próprio Espírito de Deus, que testifica que você é filho de Deus, ele diz, é nisso que você precisa acertar. É nisso que você precisa melhorar. Amém? Então, ele diz, ele vai instruir, vai te ensinar no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha só, Deus vai cuidar da gente. Por isso eu falei, quando aquele homem reconheceu, aquele filho pródigo reconheceu, ele disse, não, que servo. Você é filho, que servo. Vai chegar aqui. Não, você vai ter todas as honras de filho. E vai ser abençoado. Por isso que ainda há tempo de ter uma grande virada. Eu não preciso esperar dia 31 para ter a grande virada. Hoje é o dia da grande virada. Hoje é o dia que Deus vai fazer algo nas nossas vidas. Nós entendendo isso, né? Então, Davi, ele diz aqui, esse versículo aqui, quando eu li, eu falei, rapaz, o que Davi fala no cântico dele? Ele diz assim, não seja como cavalo ou burro. Eu falei, poxa, me ofendeu, né? Não, sinceramente, quando eu li, eu falei, esse cântico ele me ofendeu. Mas a ideia não é essa, né? Ele vai explicar aqui. Não sejam como cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeça. Deus não quer que você obedeça por obrigação. Você vai obedecer porque eu quero, não é assim. Ele diz, os cavalos e burro precisam de rédeas para obedecer. Então ele não vai. Ainda mais o burro, né? Quando empaca, meu irmão, você já viu o burro quando empaca? Meu irmão não tira do lugar. Mas ele diz, eu não quero que você tenha esse exemplo. Não que vocês sejam cavalos ou burros. Mas diz, o cavalo e burro, para obedecer, eles precisam de rédea. E os meus filhos não precisam de rédea, eu quero que eles entendam.
Cavalos de burro não têm entendimento, mas eu coloquei uma capacidade em vocês, para vocês entenderem o meu amor e como eu posso agir, se vocês agirem conforme a minha palavra. Se vocês fizerem o que eu estou dizendo. Não escondam, abra o coração e deixa Cristo entrar. E deixa Cristo agir, que Ele vai fazer uma grande maravilha, amém? Eu creio nisso, 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 eu creio nisso. Amém, amém. O Jesus diz aqui, né? Alegre-se no Senhor e exultem vocês que são justos. E aqui já estamos fechando, né? E aí ele diz, alegre-se no Senhor. A alegria de um coração alinhado com Deus. Nós precisamos, o crente é livre. Quando nós estamos livres da culpa, quando esse sentimento sai, parece ser um peso. Você já sentiu-se perdoado? Não é verdade? Assim, quando você sente que Deus te perdoou, parece que sai um peso da gente, sai um jugo da gente, e aí você se sente mais leve, se sente alegre. É essa alegria que Deus quer que você sinta. Essa alegria. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Sabe o que é justo? A palavra de justo? O justo é aquele que ouve a palavra e ela obedece a palavra. Ele segue segundo a palavra de Deus. O ímpio não age assim. Está lá no Salmo também, num cântico de... E está dizendo, o ímpio não age assim. Ele é como um moinho que o vento espalha, mas nós não. Andamos segundo a palavra de Deus. Então, que nessa noite eu conclua a minha palavra, eu quero que você, como eu possa entender, o que esse salmo está nos ensinando. Toda a palavra de Deus, ela é rica, ela é inspirada, mas ela é para redarguir, corrigir, nos ensinar, para nos deixar na direção certa. Porque não adianta nós ouvirmos só a palavra, que Deus abre porta, dá carro, dá casa. Deus não está preocupado, eu venho falar isso para a igreja. Senhor, isso é fácil para Deus. O que Deus está preocupado é que você ande na presença dEle, que não deixe o inimigo ficar bagunçando com a tua vida. Você é um servo de Deus. Você é mais que vencedor, né, pastor Alexandre? Mais que vencedor. Fala para o seu irmão, você é mais que vencedor, meu irmão. Você é mais que vencedor, para com isso. Diz assim, para com isso, meu irmão. Você é mais que vencedor. Se acerte. Toma jeito. Porque você vai se alegrar, você vai exultar, vai cantar de alegria. E é isso que o Senhor quer, que você possa cantar de alegria. E nessa noite nós vamos, daqui a pouco, né, nós vamos orar, mas nós vamos mostrar, através desse ato, desse rito da ceia, nós estamos mostrando o que Jesus fez. E eu fecho a minha palavra e lembrando a vocês que teve um momento que diz que as mulheres foram lá no sepulcro, Jesus estava morto. E aquelas mulheres que estavam de longe, quando Jesus estava crucificado, perceba esse fechamento aqui. Jesus estava crucificado, algumas mulheres, né? Elas estavam observando, não era ela não, alguns discípulos também, de distante, mas elas observaram tudo o que estava acontecendo. Quando Jesus vem a falecer, porque de meio-dia até 3 horas da tarde, fica tudo escuro. E quando chega às 3 horas da tarde, às 15 horas, Jesus fala assim, a ti entrego o meu espírito. E Jesus vem a falecer. E a palavra de Deus diz que José de Arimateia, também Nicodemos, pega o corpo de Jesus, e a palavra de Deus diz que as mulheres ficaram acompanhando, por isso elas souberam onde foi colocado. Elas ficaram acompanhando aonde estava indo Jesus, o corpo de Jesus. E quando eles viram que estava lá, já estava chegando perto de 6 horas da tarde, já estava entrando o sábado. Sábado é dia de descanso, ela não pode fazer nada. Então ela disse, vamos proceder conforme o rito judaico. Foram para casa, já sabem onde Jesus estava, o corpo de Jesus. E agora, chega domingo de manhã, bem cedo, elas acordam bem cedo, porque agora se fecha, né? E aí elas acordam e faz o seguinte, isso 6 horas da tarde, começa o sábado. Mas elas não foram de noite para o cemitério, elas foram bem cedo. Então, quando ela vai bem cedo, chegam lá, elas ficam pensando, nós vamos levar essas ervas aromáticas aqui, nós vamos levar vamos tratar o corpo de Jesus, e quando chegarmos lá, ela falou, mas como vamos tirar a pedra? Porque elas viram que lá naquela rocha foi colocado Jesus, e também foi colocado uma pedra. Claro que os soldados, né, por ordem,
foi colocado por os judeus, os chefes ali, né, do Sinédrio, aqueles homens pediram para que tivesse selo, porque os cristãos falaram, os seguidores de Jesus disseram que ele ia ressuscitar. Aí é uma outra parte. Até tinha soldados lá. Mas ela, quando chega lá, ficaram preocupadas. Quando elas observam, a pedra estava removida. Elas entraram, a Bíblia diz que elas entraram. Que as mulheres são corajosas. Parabéns, mulheres, parabéns. As mulheres corajosas, né? Elas entraram. Quando elas entraram, ela viu 2 varões com vestes resplandecentes. E com vestes resplandecentes, elas ficaram amedrontadas, porque a visão foi forte. Quando ela viu aqueles 2 varões, e que eram anjos, e elas abaixaram a cabeça. A Bíblia diz, amedrontadas, elas abaixam a cabeça, tipo assim, né, o que está acontecendo? Ele disse, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aí elas saem dali e vão contar para os discípulos e começa toda a movimentação, e depois Jesus vai aparecendo. O que eu quero dizer é o seguinte, a palavra de Deus, o que o Senhor está falando aqui, Ele pode fazer hoje. Ele não está morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Né? Ele ressuscitou. Então nós não estamos falando uma história, né, bíblica de alguém que passou uma situação e ficou lá no passado. Isso, a palavra de Deus diz que o Senhor vem resolver uma situação, porque nós também passamos por isso, mas só que Jesus agora, a palavra dele tem poder através do Espírito Santo, ele está aqui nesta noite e ele vai te ajudar a vencer, ele vai nos ajudar a vencer, porque nós vamos continuar sendo mais do que vencedores. Amém? Então você vai tomar posse disso hoje. Eu quero que você fique em pé.